Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com a voz meio fanha, me recuperando de um resfriado, em mais um desses vídeos repentinos para vocês, sem edição, só para compartilhar algo que me ocorreu aqui. Na verdade, ocorreu enquanto eu estava revisando o meu novo romance. Eu senti uma estranheza no meu próprio texto e eu quero compartilhar com vocês porque eu percebi que é algo que é muito fácil de acontecer, especialmente porque nós autores estamos normalmente tão mergulhados na nossa ideia, no contexto dos nossos personagens e da nossa história, que a gente pode acabar pecando por não dar ao leitor as informações que são necessárias no momento em que elas precisam aparecer. Eu vou ler para vocês o trecho em que isso aconteceu e veja se você sente a mesma estranheza que eu senti. Provavelmente sim, porque se eu, conhecendo, sabendo o que ia acontecer naquela cena, senti isso, você provavelmente, talvez, né, não sei, também vá sentir. Eu vou dar o contexto só para vocês saberem o que estava acontecendo na cena. É uma cena dentro de um quarto de hospital. A personagem foi lá pra, não digo visitar, né? Mas ela foi lá para acompanhar os trâmites de sepultamento de uma pessoa que faleceu. Então ela tá dentro do quarto. Eu vou ocultar os nomes porque aí quando esse livro for lançado já tem spoiler de que alguém morre, né? Mas vocês não vão saber quem é. E eu vou ler para vocês o trecho, tá bem? Trocar os nomes aqui, ou por pronomes ou por fulano. Fulana desviou os olhos do formulário que preenchia e assentiu distraidamente. É a enfermeira-chefe, tá? Pedindo licença de forma apressada, dirigiu-se ao grupo que começava a descobrir o corpo e soltar os tubos e conectores que acompanharam a mulher por tanto tempo em seus últimos dias na Terra. Aí vem uma fala. Descanse em paz, fulano. Ela desejou baixinho, olhando uma última vez o vulto sobre a cama. Vai lá no paraíso e arrasa. Sorriu ao som das próprias palavras, com os olhos marejados, fitando o pedacinho azul de céu visível pelas janelas estreitas do corredor ao sair do quarto. É aí que, nesse momento, que eu parei minha leitura e tive essa estranheza. À medida que eu lia, eu não sei se você... Provavelmente é isso que aconteceu, porque é o que acontece quando a gente lê. Você certamente foi criando em sua mente a imagem mental daquilo que eu ia lendo para você. Então, quando eu narrei sobre a enfermeira-chefe preenchendo formulários, ali apressada, respondendo e já atendendo outras pessoas, você estava com essa cena na sua cabeça. A moça dentro do quarto se despedindo do corpo sobre a cama. E de repente, na cena seguinte, ela estava sorrindo e olhando para a janela do corredor, que é fora do quarto. O que aconteceu? Eu inverti a ordem das informações, que para o leitor, quando ele chega no final dessa frase, o pedacinho azul de céu visível pelas janelas estreitas do corredor ao sair do quarto. Quando ele chega no final da frase, ele até fala, ela tá saindo do quarto, por isso que ela viu a janela do corredor. Mas antes dele receber essa informação de que ela saiu do quarto, por um momento, gerou uma estranheza. Porque até então a imagem mental que eu desenhei na cabeça dele foi da minha personagem dentro do quarto olhando para o corpo. E de repente o olhar dela está numa janela fora do quarto. Então, eu tive que corrigir. Primeiro eu preciso contar para o meu leitor que ela saiu do quarto para então poder dizer que ela olhou para essa janela. Olhem como que eu corrigi essa frase. Então ela disse, descansa em paz, fulano. Ela disse baixinho, olhando uma última vez para o vulto sobre a cama. Vai lá no paraíso e arrasa. Sorriu ao som das próprias palavras e saiu do quarto, os olhos marejados fitando o pedacinho azul de céu visível pelas janelas estreitas do corredor. Eu apenas inverti a ordem das informações. Então, antes de eu falar que ela estava olhando a janela estreita do corredor, e falar no final da frase que ela ao sair do quarto, primeiro eu falei que ela saiu do quarto. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque na minha cabeça, às vezes eu tô tão viciada na história que eu até já sei de cor o que vai acontecer, que ela tá olhando lá pro corpo na cama, vai falar um tchau, se virar e sair, então não vai gerar estranheza porque eu sei que é isso que acontece. Mas eu tenho que pensar que pro leitor, essa cena é completamente nova, essa história é completamente nova. É como se ele estivesse no escuro, totalmente às cegas, e tudo que ele vê é como se eu pintasse um quadro em tempo real para ele. Então eu faço um traço.
Aquele traço pode virar o tronco de uma árvore, a parede de uma casa, o pé de uma mesa. Só depois que eu faço o segundo, terceiro, quarto traço é que ele começa a entender o que eu estou propondo para ele. Tudo que o seu leitor vê é o que você propõe que ele veja. É isso que eu quero dizer. Então, se você está dizendo que o seu personagem está dentro do carro dirigindo e depois no parágrafo seguinte o seu personagem está andando, você tem que tomar um cuidado entre o lapso, entre esse momento que ele está dentro do carro e o momento que ele está fora do carro andando. Você não pode dar um salto muito grande, senão o seu leitor pode se perder. Nossa, mas como é que ele foi parar? Ele estava aqui em um momento, como é que ele foi parar ali no outro? Mesma sensação que aconteceu aqui com o olhar na janela. E que eu aproveitei a revisão, minha releitura, né, minha revisão para corrigir. É lógico que num processo de edição, um bom editor, um bom preparador de texto vão te ajudar a identificar outras ocorrências, porque a gente acaba deixando algumas passarem, isso é normal. A gente está muito ligada na história, a gente está muito familiar com a história. Mas eu gosto de dar a metáfora, eu já usei essa metáfora em outros vídeos e serve para esse momento. Você guiar o seu leitor pela sua história é como fazê-lo atravessar um rio pulando de pedra em pedra. Você é quem coloca as pedras para que ele possa pular de uma para outra. Se uma pedra estiver muito longe uma da outra, pode ser que ele caia no rio, que ele caia na água. É o momento que ele ergue os olhos do texto e fala, hã? E volta para o começo da frase para reler, achando que é ele que não entendeu alguma coisa. Então esse momento é importante. É importante você colocar uma pedrinha perto da outra, o suficiente apenas para ele entender como é que você fez aquelas transições. Tá bem? Então eu espero que a minha experiência tenha servido aí para você também se atentar na sua história e conta pra mim se isso já aconteceu com algum texto seu, se você já teve algum feedback de leitor sobre algum momento em que você deixou isso escapar, se você já sentiu isso em algum texto seu ou de outros autores. Tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.